Helena Oliveira era uma mulher de fibra, forjada nas ruas poeirentas de uma pequena cidade no interior de São Paulo, Brasil. Aos 28 anos, já carregava o peso do mundo nas costas, literalmente. Seu marido, um pedreiro chamado Roberto, havia morrido em um acidente de trabalho quando ela estava grávida do quarto filho. Sem família para ajudar, Helena se viu sozinha com 4 bocas para alimentar. O mais velho, Mateus, de 7 anos, a esperta Isabela, de 5, o sonhador Pedro, de 3, e a caçula Sofia, que nasceu chorando em uma noite chuvosa, como se soubesse das tempestades que viriam. Todos os dias, antes do sol nascer, Helena se levantava da cama improvisada em sua casinha de taipa, na favela à beira do rio. Vestia uma saia velha, amarrava um lenço na cabeça e saía para o canteiro de obras. Seu trabalho era carregar tijolos, pilhas pesadas que ela equilibrava nos ombros, subindo e descendo escadas de madeira rangente. Cada tijolo era um fardo, cada passo uma luta contra a dor nas costas e nos joelhos. Um dia por vez, ela murmurava para si mesma, enquanto o suor escorria pelo rosto moreno. O salário mal dava para o arroz, feijão e leite em pó, mas Helena nunca reclamava. Seus filhos eram sua luz, sua razão para persistir. Mateus, o primogênito, era um menino sério, com olhos castanhos que pareciam carregar a sabedoria de um adulto. Ele ajudava Helena como podia, limpava a casa, cuidava dos irmãos menores e, às vezes, vendia balas no sinal para comprar pão. Mãe, quando eu crescer, vou te dar uma casa grande, ele prometia, abraçando-a à noite. Isabela, com seus cachinhos pretos e sorriso travesso, era a artista da família. Adorava desenhar no chão de terra com pedaços de carvão, sonhando em ser pintora. Pedro, o mais quieto, passava horas olhando para o céu, imaginando aventuras em terras distantes. E Sofia, a bebê, crescia como uma flor selvagem, rindo alto apesar da pobreza que a cercava. Os anos passavam como rios caudalosos. Helena trabalhava de sol a sol, ignorando as dores que se acumulavam em seu corpo. Aos fins de semana, ela costurava roupas velhas para vender, ou lavava a louça em festas de ricos para ganhar um extra. As noites eram dedicadas aos filhos, contava histórias de príncipes e fadas, ensinava lições de honestidade e perseverança. A vida é dura, mas o amor nos torna fortes, dizia ela, beijando cada um na testa. Nunca frequentou escola além do básico, mas incentivava os filhos a estudar. Mateus e Isabela iam à escola pública, carregando livros remendados com fita adesiva. Pedro e Sofia seguiam o exemplo, mesmo quando a fome apertava. Houve dias sombrios. Uma enchente destruiu parte da casa, e Helena passou noites em claro, reconstruindo paredes com as próprias mãos. Mateus adoeceu de dengue, e ela vendeu seu único anel de ouro, herança da mãe, para comprar remédios. Isabela sonhava em dançar balé, mas Helena não podia pagar as aulas. Um dia, minha filha, você vai voar, prometia, com o coração apertado. Pedro queria ser engenheiro, construir pontes que unissem pessoas, mas os livros eram caros. Sofia, crescendo rápida, via a mãe envelhecer prematuramente, as mãos calejadas como raízes antigas. Apesar das adversidades, Helena plantava sementes de esperança. Ela ensinou os filhos a valorizar o pouco, uma refeição quente, um abraço apertado, uma risada compartilhada. Aos domingos, levava-os à igreja, onde rezava por forças. Deus vê nosso esforço, sussurrava. Os vizinhos admiravam sua resiliência, chamavam-na de a guerreira dos tijolos. Mas Helena nunca se via como heroína, apenas como mãe, fazendo o que precisava ser feito. Quando Mateus completou 18 anos, ele conseguiu uma bolsa para estudar administração em uma universidade estadual. Mãe, isso é graças a você, disse ele, com lágrimas nos olhos. Helena chorou de orgulho, mas continuou carregando tijolos para sustentar os outros. Isabela, talentosa, ganhou um concurso de arte local e uma vaga em uma escola de belas artes.
Pedro, com sua mente brilhante, entrou para a engenharia civil, inspirado nas construções que via a mãe ajudar a erguer. Sofia, a mais nova, revelou-se uma prodígio na música, tocando o violão que encontrou no lixo e transformando em instrumento de sonhos. Os filhos cresceram e voaram. Mateus se formou e abriu uma pequena empresa de construção sustentável. Isabela expôs suas pinturas em galerias de São Paulo, retratando a vida nas favelas com cores vibrantes. Pedro projetou pontes e moradias populares, ajudando comunidades como a deles. Sofia gravou um álbum de canções folk, cantando sobre mães fortes e resilientes. Cada um, à sua maneira, honrava o sacrifício de Helena. Mas Helena, agora com 50 anos, ainda carregava tijolos. Seu corpo doía mais, os cabelos grisalhos contavam histórias de noites insones. Ela nunca pedia nada aos filhos, vocês já me deram tudo, dizia. Vivia na mesma casinha, remendada com amor, sonhando em segredo com um descanso merecido. Nunca imaginou que sua recompensa viria de forma tão inesperada e grandiosa. Tudo mudou em um dia chuvoso de primavera. Helena chegou em casa exausta, os ombros latejando, quando encontrou os 4 filhos à porta. Mateus carregava uma caixa misteriosa, Isabela, um quadro embrulhado, Pedro, plantas e ferramentas, Sofia, seu violão. Mãe, feche os olhos, pediu Sofia, com um sorriso radiante. Eles a levaram para o quintal, onde, para surpresa de Helena, ergueram uma estrutura nova, uma casa modesta, mas sólida, construída com tijolos que Pedro projetara, financiada pela empresa de Mateus. Isabela pintara murais nas paredes, retratando a jornada da família, Helena carregando tijolos, mas com asas de anjo. Sofia compusera uma canção, Mãe dos Tijolos, que tocou ali mesmo, a voz ecoando como um hino de gratidão. Mas a verdadeira recompensa veio quando eles revelaram o segredo. Anos antes, os 4 haviam criado um fundo secreto, poupando parte de seus salários para algo maior. Com a fama crescente de Sofia, que se tornara uma cantora premiada, e as conexões de Isabela no mundo da arte, eles atraíram doações de admiradores. O resultado? Uma fundação em nome de Helena, Mães Guerreiras, que ajudaria mulheres pobres a educarem seus filhos, oferecendo bolsas, moradias e empregos dignos. Helena caiu de joelhos, lágrimas misturando-se à chuva. Eu nunca imaginei, eu só queria ver vocês felizes. Mateus a ergueu, mãe, você nos deu asas. Agora, é hora de você voar. A fundação já ajudara dezenas de famílias, e Helena se tornara sua embaixadora, compartilhando sua história em palestras, inspirando milhares. Naquela noite, sentada na nova casa, Helena olhou para os filhos ao redor da mesa. O peso dos tijolos havia sumido, não dos ombros, mas da alma. Sua recompensa não era ouro ou fama, mas o legado vivo, amor multiplicado, sonhos realizados, uma corrente de bondade que se estendia além dela. Obrigada, Deus, murmurou. E, pela primeira vez em décadas, Helena dormiu em paz, sabendo que sua luta havia construído não só paredes, mas um mundo melhor. Os anos seguintes foram como um sonho que Helena ainda achava que não merecia. A Fundação Mães Guerreiras cresceu rápido demais para o coração simples de uma carregadora de tijolos. Em menos de 3 anos, já existiam 5 casas de apoio em cidades diferentes: São Paulo, Salvador, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Eram casas coloridas, com jardins, salas de aula, creche e oficinas de costura e construção civil exclusivas para mulheres chefes de família. Em cada portão, uma placa pequena, construída com o amor de Helena Oliveira e seus 4 filhos. Helena, agora com 54 anos, viajava o Brasil inteiro. Vestia sempre uma blusa branca simples e um lenço na cabeça, o mesmo lenço que usava no canteiro de obras, porque dizia que não precisava de roupa chique para falar a verdade. Quando entrava nos auditórios lotados, as pessoas se levantavam. Mães choravam antes mesmo de ela abrir a boca. Ela começava sempre igual: eu não sou exemplo de nada. Eu só não deixei meus filhos passarem fome. O resto foi Deus e eles.
E então contava a história dos tijolos. Contava tão devagar, com a voz rouca de quem já gritou muito na vida, que ninguém conseguia segurar as lágrimas. Mas o que ninguém via eram as noites. Quando voltava para a casa nova, aquela que os filhos tinham construído, Helena sentava na varanda, olhava o céu estrelado da periferia e chorava sozinha. Chorava de saudade do tempo em que os 4 cabiam na cama com ela, chorava de medo de estar ocupando um lugar que não era seu, chorava porque ainda acordava às 4 da manhã com o corpo doendo, como se fosse levantar para carregar tijolos de novo. Uma noite, Sofia a encontrou assim. Mamãe, por que a senhora chora tanto se tudo deu certo? Helena limpa o rosto rápido, envergonhada. Porque eu não sei ser feliz sem sofrimento, minha filha. Meu corpo aprendeu a viver carregando peso. Quando o peso sã, eu fico tonta. Sofia abraçou a mãe e, pela primeira vez, pediu algo para si mesma. Então deixa a gente carregar a senhora agora. Foi aí que começou o segundo grande milagre. Mateus, já dono de uma construtora respeitada, reformou a antiga casinha de taipa onde tudo começou. Transforme Tatoa num pequeno museu vivo, Casa dos Tijolos. Lá dentro, cada tijolo carregado por Helena foi numerado e colocado numa parede de vidro. Ao lado, fotos antigas, o lenço puído, a saia rasgada, o caderno onde ela anotava as lições para os filhos. Escolas inteiras visitavam. Crianças tocavam os tijolos e perguntavam: essa mulher existiu mesmo? E os professores respondiam: existe. Ela ainda está viva e continua salvando outras mães. Isabela pintou um mural gigante na parede externa da casa, Helena de costas, carregando tijolos, mas, se você olhasse de longe, os tijolos formavam 4 pares de asas enormes. O mural virou ponto turístico. Virou até capa de revista. Virou símbolo do Dia das Mães no Brasil inteiro. Pedro, o engenheiro, fez o que ninguém esperava. Projetou uma linha de tijolos ecológicos batizada de Tijolo Helena. Parte do lucro de cada tijolo vendido ia direto para a fundação. Em 2 anos, mais de 800 mil tijolos Helena foram usados em construções pelo país. Ele brincava: agora a mamãe carrega tijolo até dormindo. E Sofia, Sofia. Ela lançou o segundo álbum chamado exatamente As Asas que Minha Mãe Nunca Soube que Tinha. A faixa título foi composta numa noite em que viu Helena chorar na varanda. A música explodiu, tocou em rádio, em estádio, em casamento, em velório. Virou hino, e no final de cada show, Sofia parava tudo, acendia uma luz simples no palco e dizia: essa próxima música não é minha, é da minha mãe. E eu quero que todas as mães que carregam o mundo nas costas cantem comigo. E cantavam, milhares de vozes. E Helena, lá no fundo do ginásio, escondida entre o povo, cantava baixinho, sem microfone, mas com a voz mais forte do mundo. Um dia, chegou uma carta. Era de uma menina de 16 anos, moradora de uma favela no Complexo do Alemão, no Rio. A carta dizia: Senhora Helena, eu engravidei aos 14. Meu namorado sumiu. Minha mãe me botou pra fora. Eu carregava meu bebê na barriga e latas de tinta na cabeça para sobreviver. Um dia ouvi a senhora falar na rádio e pensei: se ela criou 4, eu consigo criar um. Hoje meu filho tem 1 ano, eu voltei a estudar à noite e consegui um emprego na obra que está usando o tijolo Helena. Eu só queria dizer obrigada. A senhora me deu coragem sem nunca ter me visto. Helena leu a carta no programa de televisão ao vivo. Não conseguiu falar, só chorou. O Brasil inteiro chorou com ela. Naquele ano, no Dia das Mães, os 4 filhos prepararam a maior surpresa de todas. Levaram Helena de olhos vendados até um terreno enorme em Embu das Artes, pertinho de São Paulo. Quando tiraram a venda, ela viu um vilarejo inteiro. 20 casinhas coloridas, uma praça com jardim, escola, horta comunitária, oficina de artes e, no centro, uma estátua de bronze dela mesma. Não de vestido bonito, não,
A estátua era Helena exatamente como ela foi um dia: lenço na cabeça, saia simples, um tijolo no ombro, mas com asas abertas, feitas dos próprios tijolos que ela carregou. Mateus falou por todos: Mãe, esse lugar se chama Vila Helena. Aqui vão morar 80 mães com seus filhos. Todas mulheres que, como a senhora, nunca desistiram. E a senhora vai morar aqui também, na casa maior, não para ser servida, mas para continuar sendo a mãe de todas elas. Helena olhou para os filhos. Olhou para as asas de bronze. Olhou para o céu. E, pela primeira vez na vida, abriu os braços como quem voa. Eu carreguei tijolos a vida inteira, mas vocês me ensinaram que, na verdade, eu estava construindo asas. Naquela noite, Vila Helena inteira fez uma grande festa. Sofia cantou, Isabela pintou o céu com fogos de artifício. Pedro dançou com a mãe como se ela fosse uma menina. E Mateus, o filho mais sério, chorou abraçado nela como criança. Helena dormiu cercada de filhos, netos, porque agora já havia netos correndo por aí, e dezenas de mulheres que a chamavam de mãe. E finalmente entendeu: a recompensa nunca foi a casa, nem o dinheiro, nem a fama. A recompensa foi descobrir, aos 56 anos, que uma mulher simples, que só sabia carregar tijolos, tinha construído, sem perceber, o maior palácio do mundo. Um palácio feito de amor, coragem e asas que ela deu a milhares de outras mães. E ali, no silêncio da noite, Helena sorriu. Porque agora ela sabia, ela nunca carregou peso demais. Ela só estava aprendendo a voar, e ensinando o Brasil inteiro a fazer o mesmo.